Algumas mães carregam uma dor silenciosa, ver um filho se afastando da verdade e não conseguir mudar isso imediatamente. Hoje quero conversar com você sobre Mônica, mãe de Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, e mostrar 3 coisas que marcaram profundamente essa história. A perseverança silenciosa dessa mulher, a influência de um caráter firme e amoroso, e como Deus pode agir mesmo quando tudo parece distante daquilo que esperamos. Eu iniciei uma série chamada Mães que Mudaram o Mundo, onde nós lemos alguns trechinhos e refletimos sobre algumas mulheres que deixaram marcas profundas através da maternidade, da fé e da fidelidade no cotidiano. E hoje vamos falar sobre a mãe de um dos homens mais influentes da história do cristianismo, Agostinho. A história de Mônica é muito forte. Diferente da história de Susana, que já passava por situação de miséria, Mônica nasceu numa família rica e que não era cristã, mas uma serva que trabalhava ali ensinou ela a crer, ensinou ela sobre o cristianismo e ela passou a ser cristã, ela se tornou cristã e isso fez muita diferença para a vida dela. Só que quem arranjou o casamento dela foi o pai. E o pai arranjou um casamento com um cara que não era cristão e um cara que vivia em adultério e trouxe pra ela um peso muito grande na vida, sabe? E a partir desse casamento ela começou a desfrutar de coisas que não eram legais, não eram leves. Assim como a Bíblia nos ensina a ganhar nosso marido em silêncio, foi como Mônica agiu. E a partir daí muita coisa aconteceu. Porém, na vida do filho Agostinho, ela também colheu coisas que não eram fáceis. Agostinho estivera fugindo durante anos. Olha isso. Ele sabia o que era verdade, porque sua mãe ensinava. Ele via ela orando. Mas ele escolheu fugir. E eu acho muito forte perceber que até mães fiéis passam por períodos em que os filhos fazem escolhas difíceis. Amar profundamente alguém não significa conseguir controlar suas decisões. Lendo aqui, fica muito claro que o que fez aquele homem mudar foi a paixão da sua mãe. Porque Mônica, mesmo diante de todas aquelas circunstâncias adversas, não desistiu do filho. Ela não desistiu emocionalmente dele. Ela estava ali. E tem uma parte dessa história que mexeu ainda mais comigo. Presta atenção. Ela exibia um comportamento amoroso e era notada como promotora da paz. Seu caráter era conhecido por todos como uma pessoa despojada de amarguras e do espírito de maledicência. Aproveitava todas as oportunidades para ensinar seus filhos sobre o amor de Cristo. Quando não via resultado, recusava-se a desistir e pacientemente continuava a orar. Percebe que a influência dela não vinha apenas de palavras? Hoje, muitas pessoas querem influência sem construir caráter. O ambiente de uma casa é profundamente afetado pelo espírito da mulher que a governa. E aqui fala, né? Quando não via resultados, recusava-se a desistir. Gente, olha o peso disso. Hoje a nossa geração está muito acostumada com respostas rápidas e quando a gente não vê aquela resposta, aquela mudança imediata, isso muitas vezes nos faz desistir ou pelo menos querer desistir, mas ela perseverava, pacientemente continuava a orar. Temos muito a aprender. E aqui eu vejo claramente que muitas pessoas desistem cedo demais daquilo que precisava ser cultivado por anos. Mas aí vem a parte mais emocionante. Agostinho jamais se esqueceu das orações de sua mãe a seu favor. Isso mexeu comigo, porque talvez hoje existam mães orando sem imaginar que seus filhos carregarão essa oração por décadas. E aqui fala, a tristeza e as orações de sua mãe o ajudaram a se voltar para Cristo. O sofrimento daquela mulher não foi desperdiçado. Nem toda transformação acontece rapidamente. Algumas amadurecem silenciosamente durante anos. Depois de sua conversão, Agostinho cresceu na fé e se tornou um dos cristãos mais influentes de todos os tempos. Mônica provavelmente nunca sonhou, nunca chegou a imaginar com o impacto daquela perseverança silenciosa que ela teve. E muitas de nós também não vamos conseguir. E para fechar, fala assim, a persistência e a fé de Mônica valeram a pena. Além de Agostinho, a vida imitadora de Cristo que ela tinha e as orações que ela fazia levaram também a sogra e o marido a Cristo. Ou seja, a fidelidade dela atravessou uma família inteira. Mães que influenciam o mundo oram pela salvação de seus filhos. Talvez uma das coisas mais difíceis da maternidade seja continuar firme, mesmo quando nós não enxergamos frutos. E assim, todos os dias a gente passa por esse teste. Quantas vezes
Bom, talvez seja só do lado de cá. Mas quantas vezes a gente percebe que a gente fala em uma atitude da criança, parece que ela não entendeu nada. Só que o resultado vem. Nada do que a gente tem feito é em vão. Principalmente as orações. Histórias como a de Mônica nos fazem perceber que fidelidades silenciosas podem transformar gerações. Não é só a nossa casa, não é só o dia de hoje, mas gerações inteiras são transformadas a partir da nossa fidelidade silenciosa. Mesmo quando a gente já não tá mais aqui. Agostinho já se foi há quanto tempo? Mônica, então, bem antes dele. Mas o fruto daquela mãe, das orações daquela mãe, segue repercutindo até hoje e sendo comentado e falado até hoje, porque ela não desistiu, ela perseverou em oração. Mesmo quando os olhos dela estavam vendo outra coisa, a fé dela fez com que ela sustentasse as orações e colhesse, ainda que não estivesse vendo, resultados inimagináveis. E amanhã eu quero conversar com você sobre outra mãe que precisou confiar seu filho a Deus em meio à pressão, ao medo e à incerteza. Essas histórias me fazem perceber que a nossa geração realmente desaprendeu o que significa confiar de verdade. Se esse vídeo falou com você, compartilha com outra mulher. E amanhã eu te encontro aqui no próximo episódio de Mães que Mudaram o Mundo.